está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. 1 Tessalonicenses 5, 17. Diz assim a palavra do Senhor, palavra de Deus: orai sem cessar. Orai sem cessar. Somente esse texto. Podei vos assentar. Orai sem cessar. Nesses minutos que nós temos, não vou me demorar, para que possamos ter mais tempo para poder orar. Assim o pastor Daniel nos orientou. Mas esses minutinhos que nós temos, preste bastante atenção. O tema da mensagem é benefícios da oração. Benefícios da oração. E o apóstolo Paulo nos instrui: orai sem cessar. Orai sem cessar, pastor Moisés. Orai sem cessar, pastor Antônio. Orai sem cessar, irmãos e irmãs, falando para mim: orai sem cessar. Então vamos ver aqui alguns benefícios da oração. Um dos grandes benefícios da oração é conhecermos melhor a Deus. Porque a oração não é um monólogo, onde só você fala e não tem ninguém te ouvindo, e ninguém fala com você. Não, a oração é um diálogo. Você fala com Deus, e como Deus fala conosco? Através do Espírito Santo. Então a oração é um diálogo. Quando você está orando, você está conversando com Deus. Então, um dos grandes benefícios da oração é conhecermos melhor a Deus. Quer ver um exemplo prático? Quanto mais você convive com uma pessoa, conversa com uma pessoa, você passa a conhecer aquela pessoa. Por quê? Você está travando um relacionamento com ele, ou com ela, conversando com ele, conversando com ela. Então você passa a conhecê-lo melhor, você passa a conhecê-la melhor. Então, um dos grandes benefícios da oração é que nos traz o conhecimento de Deus, porque você está falando com ele, você está conversando com ele. Mas isto é apenas mais uma das muitas dádivas que chegam às nossas vidas através da oração. Muitas outras dádivas chegam à nossa vida através da oração. A oração, ela movimenta os céus. A oração, quando estamos orando, parece que não está acontecendo nada. Mas quando você está orando, falando com Deus, você está declarando no mundo espiritual, você está declarando no mundo físico que Deus está presente. Que Deus está presente. Aonde você tira um tempinho para orar, para falar com Deus, Deus está presente. Então a oração, ela movimenta os céus. E a Bíblia diz que as nossas orações vão subindo como um cheiro suave, e chega diante de Deus. Então, quando você ora, as suas orações sobem e movimentam os céus. E quando os céus se movimentam, Deus manda a bênção para a terra, Deus manda a bênção para a sua vida, Deus manda a bênção para a sua família, através da oração. Não existe oração perdida. Não existe, eu orei e parece que a minha oração foi perdida. Não, você orou e a sua oração subiu e está diante de Deus. E quando o céu se movimentar, Deus manda ordem para a bênção chegar na sua vida. Então nunca devemos deixar de orar. Nunca devemos deixar de orar. Então vamos lá, benefícios da oração.
o primeiro benefício da oração. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Deus diz assim: clama a mim. É o que você e eu vamos fazer daqui a pouquinho. Vamos tirar um tempo para clamar a Ele, para clamar aos céus. Quer dizer uma coisa, os céus resolvem. Os céus resolvem. Os céus têm poder para resolver. Então Deus diz: clama a mim. Aí quando eu clamo, Ele me garante. Aleluias. Quando você clama, Ele te garante: clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, Ele está dizendo que quando você dobra os seus joelhos aqui na igreja, ou na sua casa, ou andando pelo seu serviço, você está clamando e Deus está nos afirmando: e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o primeiro benefício da oração é saber que Deus nos ouve e responde às nossas orações. Aleluias! Quando você ora, Deus te ouve e Deus responde a sua oração. Você não está perdendo tempo. Oração não é perda de tempo. Oração é um tempo precioso de investimento. Você está investindo o seu tempo. É investimento de tempo. Então, o primeiro benefício é: eu sei que Deus me responde. Eu sei que Deus está me ouvindo. Segundo a sua palavra, eu sei que Ele me ouve e sei que Ele me responde. Amém, irmãos? Esse é o primeiro benefício da oração. O segundo benefício da oração. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. O primeiro, eu sei que Deus me responde, que Ele manda eu clamar a Ele, que Ele vai me responder, Ele vai me anunciar coisas grandes, coisas firmes que eu não sei. Agora, o segundo benefício da oração, diz assim a palavra de Deus: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre Ele toda a vossa preocupação. A Bíblia manda: lança sobre Ele. Lança sobre Ele toda a vossa preocupação, toda a vossa ansiedade. Por quê? Aí o texto continua: porque Ele tem cuidado de vós. Aleluias. Porque Ele tem cuidado de vós. Então, lance para Deus as suas preocupações. Lance para Deus as suas ansiedades. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Aleluias. Então, o segundo, e como eu lanço para Deus as minhas preocupações e as minhas ansiedades? Através da oração. Então, o segundo benefício da oração é saber que Deus está cuidando de mim. Aleluia. É saber que Deus está cuidando de mim. Então lance sobre Ele as preocupações. Se você entrou aqui nesta noite, a Bíblia nos diz: lançando sobre Ele todas as vossas preocupações, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então, o segundo benefício da oração é saber que Deus tem cuidado de mim. Aleluias. É você saber que Deus tem cuidado de você. É você saber que Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem guardado a sua vida, Ele tem guardado a sua família. Deus cuida de nós. Então, este é o segundo benefício da oração. Olha a importância de orarmos. Olha a importância de falarmos com Deus. Quando eu clamo a Ele, Ele diz: clama a mim
eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E tem muitas coisas que eu não sei, tem muitas coisas que você não sabe, tem muitas coisas que Deus está preparando para mim, ou melhor, já preparou para mim. Tem muitas coisas que Deus já preparou para você. Então, quando eu começo a descobrir essas coisas, quando eu pratico o primeiro benefício da oração, quando eu clamo a Ele, aí Ele diz, tem coisas grandes e firmes a seu respeito, que eu penso de você, que você ainda não sabe, que você não conhece ainda. Então, o primeiro benefício da oração é saber que Deus me responde, é saber que tem coisas grandes, tem coisas firmes, tem coisas maravilhosas que Deus pensa a meu respeito. E o segundo benefício é eu saber que Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Desde que você acordou, saiu de casa hoje pela manhã, durante todo o dia, Deus estava cuidando de você. Deus estava cuidando de mim. Quando você saía para a escola, para o seu serviço, ou para os seus afazeres, Deus estava cuidando de você. É por isso que a Bíblia nos ensina, lança sobre Ele as suas preocupações, porque Ele cuida de nós. O terceiro benefício da oração, Salmos capítulo 34, versículo 4. Salmos 34, verso 4. Busquei ao Senhor. Então, buscamos ao Senhor através da oração, falando com Ele, clamando a Ele, buscando a Ele. Busquei ao Senhor. E por que eu busquei ao Senhor? Porque o salmista buscou ao Senhor e Ele me respondeu, que é o primeiro benefício da oração, que eu clamo e Ele me responde. Então eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores. Eu quero dizer uma coisa, a gente enfrenta cada situação que nos põe medo, ficamos temerosos. Isso é natural, você é ser humano. Não, porque eu não tenho medo de nada. Não, o medo, por um lado, ele é até benéfico. Sabia disso? O medo, por um lado, ele é até benéfico. Ele é até bom. Por exemplo, você tem que passar numa viela, por exemplo, e tem um pitbull lá daqueles bravos soltos lá. Ah, eu não tenho medo não, eu passo mesmo. Aí vai, você passa e se arrebenta todo. Aí o medo ali vai ser benéfico. Opa, eu não vou passar aqui não. Eu vou cortar caminho. Porque o medo, em certo ponto, é até benéfico. Mas enfrentamos situações que nos deixam às vezes temerosos. Tem pessoas às vezes que têm medo de voltar para casa. Meu Deus, eu voltar para casa, o que eu vou encontrar? Qual situação que eu vou encontrar? Tem pessoas que têm medo de ir para o trabalho. Senhor, como vai ser o meu dia hoje? Vou ter que voltar para aquela situação de novo. Então existem vários tipos de medo. Mas a Bíblia, aí tem um medo benéfico, esse aí, deixa ele quietinho lá. Mas o medo exagerado das coisas, a Bíblia nos ensina aqui, que quando o salmista buscou ao Senhor, Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. O terceiro benefício da oração. Olha como a oração é importante. Como é importante. Quando eu estou orando, eu conheço mais a Deus porque eu estou me relacionando com Ele.
quando eu estou orando, eu descubro que Deus me responde. Me responde segundo Jeremias 33, versículo 3. Quando eu estou orando, eu descubro que Deus cuida de mim. Segundo 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a nossa preocupação, porque Ele está cuidando de mim. E em terceiro lugar, olha como a oração é importante. São coisas que percebemos, que experimentamos através da oração. Em terceiro lugar, o terceiro benefício da oração é saber que Deus nos livra dos medos. Tem pessoas, às vezes, está com medo de voltar para casa, está com medo daquela situação, está com medo, às vezes, de chegar no trabalho, está com medo de fazer isso, está com medo de fazer aquilo. Eu não estou falando medo benéfico, eu estou dizendo aquele medo que te atrapalha. Então a Bíblia nos diz que quando o salmista buscou a Deus, Deus o respondeu e o livrou de todos os medos. Então, através da oração, o terceiro benefício da oração é que Deus me livra dos medos que me atrapalham, dos medos que me atrapalham, dos medos que me fazem desistir, dos medos que me fazem voltar atrás, dos medos que me fazem retroceder. Deus nos livra desses medos quando eu estou orando a Deus, buscando a Deus. É através da oração. É através da oração que o Espírito Santo, Ele nos livra desses medos. Quarto benefício da oração. Quarto benefício da oração, Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: não estejais inquietos ou incomodados, não estejais inquietos, incomodados por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Olha aí, pela oração e súplica com ação de graças. Versículo 7. Quando eu faço isto, diz o verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, o quarto benefício da oração, o quarto benefício é receber a paz que guarda a mente e o coração. Aleluias! O quarto benefício da oração é que você recebe a paz que vai guardar a sua mente e vai guardar o seu coração, porque é assim que o texto diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, o quarto benefício da oração é ter paz na mente e paz no coração. Aleluias! Esse é o quarto benefício da oração. O quinto benefício da oração. Quinto benefício da oração. Olha como a oração é importante. Isso daqui não é nem um milésimo do que significa oração, não é quase nada. Então, o quarto benefício olha como a oração é importante. Como é importante orarmos. O quarto benefício. Hebreus, capítulo 4, verso 16. Hebreus 4, 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, aleluias, para que possamos alcançar. Então presta atenção, cheguemos com confiança ao trono da graça, cheguemos com confiança diante de Deus. Mas como eu posso chegar com confiança diante de Deus? Ora, e o vivo caminho que Jesus Cristo abriu para você e para mim? Jesus Cristo inaugurou um caminho. Jesus Cristo abriu um caminho. Diz a Bíblia que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Aleluias! E agora já não há mais separação, porque agora o véu foi rasgado.
agora você pode chegar diante de Deus, agora você pode falar com Deus, agora você pode clamar a Deus. Quer dizer uma coisa, aonde você está e começa a falar com Deus, ali se tornou o seu santo dos santos, lá na sua casa, lá no seu serviço, no bairro que você mora. Quando você começa a falar com Deus, ali se tornou o seu santo dos santos, porque Deus está presente, porque Deus está presente, aleluias. Então Hebreus diz, a parte A, por gentileza, cheguemos pois com confiança. Por que com confiança? Porque Jesus Cristo já inaugurou um vivo e novo caminho. Jesus inaugurou o caminho, Jesus abriu o caminho, então agora eu posso chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Então é através da oração, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, aleluias, alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então o quinto benefício da oração, através da oração, eu recebo misericórdia e graça no momento de necessidade, no momento oportuno. Então através da oração, quando você está orando, falando com Deus, clamando a Deus, você está recebendo a graça de Deus, você está recebendo misericórdia de Deus, em tempos de necessidade, em tempo oportuno. Olha a importância de orarmos, receber misericórdia e graça. Sexto, e só tem mais um para encerrarmos aqui. Sexto benefício da oração. Lucas, capítulo 22, versículo 40. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, verso 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai. Qual o propósito da oração aqui? Orai para que não entreis em tentação. Então, o sexto benefício da oração: a oração nos ajuda a vencer as tentações. E como somos tentados em todas as áreas das nossas vidas. Aí Jesus falou assim, e chegando àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Estou sendo tão tentada, eu estou sendo tão tentado. Há um remédio aqui, vai orar, orai para que não entreis em tentação. Então a oração nos ajuda a vencer as tentações. Amém, irmãos? Sexto e último benefício da oração. Sétimo e último benefício da oração. Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago capítulo 1, verso 5. Diz assim: e se algum de vós, isso aqui é muito, muito forte também, porque todos nós precisamos de sabedoria para lidar nas situações do dia a dia, no casamento, na criação de filhos, finanças, relacionamento, no serviço, em todas as áreas, precisamos de sabedoria. O maior problema que nós temos, às vezes, é falta de sabedoria, por falta de sabedoria, às vezes fazemos coisas que não deveríamos fazer. Aí a Bíblia nos ensina: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Como eu peço a Deus? Através da oração. Através da oração. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E o que Deus faz? Que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada.
Peça sabedoria a Deus. Sétimo e último benefício da oração: por meio da oração podemos receber sabedoria da parte de Deus. Que, irmãos, que nós possamos receber sabedoria da parte de Deus para lidar com as situações do dia a dia, para lidar com essas coisas que acontecem na sua vida e na minha no dia a dia. Que Deus nos dê sabedoria. Então este é o sétimo e último benefício da oração. Concluindo, a oração é o ambiente dos milagres. Aleluias. A oração é o ambiente dos milagres. Aleluias. Irmãos, eu imagino quando estamos orando, como deve ficar o movimento nos céus, recebendo a nossa oração, como deve ser no mundo espiritual. Irmãos, os demônios devem ficar apavorados. Os demônios devem ficar apavorados. Meu irmão, quando ele vê você orando, quando ele vê, porque você não está simplesmente verbalizando para o nada, você está verbalizando para o Deus Todo-Poderoso, você está orando para o Deus Todo-Poderoso, e toda oração deve ser dirigida a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma oração nunca deve ser dirigida a santos, uma oração nunca deve ser dirigida a uma imagem, mas toda oração deve ser dirigida a Deus, o Deus Criador, o Deus Soberano, o Deus Todo-Poderoso. Toda oração deve ser dirigida a Ele. Então quando nós estamos orando, eu fico imaginando às vezes o mundo espiritual, os demônios devem ficar malucos, devem ficar perturbados, mais ainda loucos, e deve haver movimentos nos céus, porque você está falando com Deus, você não está falando com qualquer um, você está falando com Deus. Então a oração é um ambiente de milagres. Aleluias. Teve uma vez que eu estava fazendo uma oração numa igreja. Depois de muitos anos, um irmão veio me procurar e falou assim: teve uma vez que o senhor pregou em tal lugar, e na hora da oração, a minha mãe tinha um problema crônico de muitos anos no joelho, que não melhorava de jeito nenhum, e aqui não melhorava, e ela disse que no dia da oração, ela sentiu algo mexer, movimentar no seu joelho, e foi incomodando, foi movimentando no seu joelho, e de lá para cá, ela foi curada. De lá para cá, ela nunca mais sentiu nada, e depois de muito tempo, ele me encontrou, veio falar comigo isso. Sabe por quê? É mérito meu? É mérito dos pastores aqui? É mérito do pastor Daniel? Não, é porque a oração é um ambiente de milagres, porque a oração é onde Deus está, e onde Deus está é ambiente de milagre. Aleluias! Onde Deus está é um ambiente de milagre. É Deus que faz, é Deus que realiza. Ore mais vezes e com mais intensidade. Ore com mais vezes e com mais intensidade. Eu preciso orar mais vezes e com mais intensidade. Sabe para quê? Eu preciso orar mais vezes e com mais intensidade para poder experimentarmos o favor de Deus. Aleluia! Quer receber o favor de Deus? Ore mais, busque mais, clame mais. Aleluia! Clame a Deus. Clame a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?